preparados para vermos os almanaques de corporação? Com certeza, né? Bem, pessoal, eu sei que é um pouquinho cansativo, né, essas regrinhas aí, mas são regrinhas que vocês vão conviver no dia a dia de vocês quando estiverem atuando como policiais militares do Pará, né? Que eu já profetizei na aula passada, né, que vocês serão devidamente aprovados, porque, como diz o nosso querido Zaqueu, concurseiro disciplinado será aprovado. E eu tenho certeza que quem está aqui no Estou Preparado é concurseiro disciplinado, né? Então, ó, profetiza aí junto comigo a sua aprovação, que ela vai acontecer, eu tenho certeza, mas para isso a gente precisa conhecer essa legislação de forma específica, essa legislação extravagante. Então, força aí, foco, que a gente vai continuar verificando aqui, né, as nossas, a característica das nossas regras. E vamos lá para o almanaque das corporações. Ó, amor, a gente vinha falando, né, meus amores, o tempo todinho na nossa última missão sobre essa questão aqui da hierarquia, montamos aqui a nossa escala hierárquica, vimos aí a questão da precedência funcional, com antiguidade, a questão dos casos específicos em relação à antiguidade, a precedência entre praças especiais e demais praças, e a gente passou o tempo todo falando de postos e graduações, né? E claro, que a gente, dentro dessa concepção de postos e graduações, o legislador ele vai dizer o seguinte: serão montados almanaques da corporação. Eita, almanaque é conjunto de livros, né? Assim, professor, é isso? Mais ou menos esse mesmo caminho. Só que aí a gente vai ter resumos sobre as graduações. Resumos sobre as suas escalas hierárquicas dentro da composição dos praças, né? Então, eu vou ter uma relação nominal de todos os oficiais e de todos os praças, e também eu vou ter o registro de dados. Vai ser registrado a todo momento os dados relativos a todo o pessoal que compõe a organização da Polícia Militar do Pará, seja esse pessoal na ativa ou inatividade. E esse resumo aí que a gente vai colocar relativo aos postos e às graduações estão voltados aí para o que a gente vai chamar de... Então, se a tua prova te cobrar o que é o almanaque da corporação, você vai lembrar. É o resumo relativo a tudo que vai acontecer durante os postos e graduações, né? E aí, claro, contendo aí toda a relação nominal, tá lá a lista, né, nominal de todos os oficiais e de todos os praças. E também, né, o registro de dados, de dados pessoais, né, de todo o exercício da sua função, tanto na atividade como na inatividade, vão estar ali presentes, tá? Isso aí a gente vai chamar de almanaque da corporação. Fechando aí essa ideia que a gente trabalhou até agora sobre o que a gente traz aí de hierarquia e disciplina, tá? Então, saindo aí desse conteúdo de hierarquia e disciplina, vou até aqui, ó, apagar a nossa escala hierárquica, tá? A nossa escala aí que a gente compôs, né, trazendo aí quem são os oficiais, quem são as praças e essa questão aí de toda a antiguidade, porque agora a gente fecha esse ciclo de hierarquia e disciplina, você vai respirar, vai tomar um pouquinho aí de água, porque agora a gente vai começar a trabalhar, nós vamos começar a trabalhar cargo e função na Polícia Militar. Então, coloca aí o novo tópico, né, dentro das especificidades, que é o tópico de cargo e função na Polícia Militar do Pará, tá? Bem, vamos lá? Respirou? Tomou uma aguinha? Vamos lá? Começar em cargo e em função da Polícia Militar? Bem, o que seria o cargo dentro da função da Polícia Militar, tá? O cargo seria o conjunto de deveres e responsabilidade. Então, tu já vai colocar aí, ó, cargo aí, tá? Seria o
conjunto de deveres e responsabilidades. Então, conjunto de deveres e responsabilidades, a gente vai nomear aí como cargo, tá? Então, você assumiu o cargo de policial militar dentro da PM do Estado do Pará, consequentemente, você vai estar assumindo todos os deveres e responsabilidades inerentes àquela função que você irá exercer, tá ok? Bem, primeira ideia aí do cargo. Como é que está o provimento para este cargo? Pessoal, como é que eu vou entrar para poder aí fazer parte da Polícia Militar, da organização da Polícia Militar do Estado do Pará? A gente chama isso de provimento. Então, o legislador, ele vai dizer o seguinte, ó, claro que a gente não viu mais, que eu disse a vocês, na nossa outra missão, que o artigo 10, 11 e 12, né, do Estatuto, eles teriam sido revogados. Então, consequentemente, com a revogação desse artigo 10, 11 e 12, nós não tínhamos mais a forma de ingresso na carreira dentro da estruturação do Estatuto. Mas eu falava para vocês que, por ter sido o nosso Estatuto de 85, mas nós temos aí a Constituição de 88. E ela vai nos dizer, e você sabe, porque você está aqui comigo e estudando para ser aprovado no concurso público, que o ingresso na carreira se dá mediante concurso público. Então, você foi aprovado porque a gente já profetizou a sua aprovação. Você foi devidamente aprovado no concurso. O que é que acontecerá? O seu provimento vai se dar mediante nomeação. A tão sonhada nomeação, que quando você for nomeado, a gente vai abrir aquela champanhe e vai comemorar a sua nomeação, né? Então, você foi nomeado, tenho fé que isso vai acontecer, tá? Mediante nomeação, você vai começar a atuar dentro do cargo de policial militar do Estado do Pará, tá? E, claro, posteriormente pode acontecer da sua nomeação, do seu provimento ou dentro de outras situações, esse provimento está por designação ou determinação de autoridade superior, tá? Mas aí a gente tem essa situação aí exposta no provimento. Aí o legislador, além disso, de falar em provimento, ele vai falar para a gente sobre situações em que esse cargo, ele pode se tornar um cargo vago. Presta atenção aí, pessoal, quando é que o Estatuto traz essa condição de que o cargo ele se tornou um cargo vago, tá? Então, a gente tem aí a ideia de que o cargo ele se tornará vago mediante exoneração. Calma aí que a gente vai entender o que é cada um. Então, a primeira forma de cargo vago é a exoneração. A dispensa do serviço. Então, é outro mecanismo desse cargo se tornar vago. O falecimento, então o indivíduo veio a óbito, faleceu, também tornou o cargo vago. O extravio, isso aqui são extravio e deserção, que é a outra forma, são nomenclaturas específicas da Polícia Militar, tá? Então, extravio e deserção. Então, exoneração, dispensa, falecimento, extravio e deserção são formas, são mecanismos de tornar o cargo vago, tá? Vamos ver como é que funciona essas 5 situações, tá? Que a gente colocou aqui. Bem, na exoneração, você tem a perda do cargo. Então, a exoneração, ó, vai dizer aqui, ó, você perdeu o cargo. É a perda do cargo. Meus amores, quando é que eu vou ser exonerado? Quando é que eu vou perder o meu cargo e esse cargo vai se tornar válido nessa situação, tá? A perda do cargo, ela pode se dar de forma definitiva, né? E aí, quando traduz a ideia da demissão, mediante ali o contexto de abertura de um processo administrativo que gera essa punição de demissão, ou então através de um processo judicial, tá?
com sentença judicial transitado em julgado. Então, a gente traz aí a situação dessa perda de cargo em definitivo. Mas pode acontecer de ainda desse policial militar não ter garantido a estabilidade, né? E durante o processo de verificação, que a gente chama de estágio probatório, está lá presente na Constituição Federal, de análise, né, de habilidades que esse indivíduo ele possua para o exercício da função de policial militar, verifique-se que ele está inabilitado para o exercício da função. Eita, ele passou lá um estágio probatório, mas ele não conseguiu comprovar que ele tem habilidade para o exercício da função de policial militar. Por exemplo, Vanessa aqui morre de medo de uma arma, né? Aí, não, vou ser policial. Opa, tô lá, aprovada no concurso, devidamente nomeada, então a titia aqui vai lá para o exercício da função de policial militar. Olha, fardada ali, tudo joinha. Na hora de pegar na arma, cadê coragem, né? Não tem coragem de pegar na arma e quando pega, não consegue utilizar essa arma. Vai participar do curso de tiro, vamos lá. Não tenho coragem de utilizar a arma, não tenho habilidade para o manuseio dessa arma. E aí, após o meu estágio probatório, até mesmo no curso de formação se verifica a minha inabilitação para o exercício da função. Então, se eu estou inabilitado para o exercício da função, isso me traz aí a ideia de que eu serei exonerada. Então, pessoal, nós vimos a exoneração, né? E, consequentemente, a gente vai ver agora quais são, né, as demais formas, né? A gente já mencionou aqui as demais formas que acarretarão a vacância do cargo, tá? Então, exoneração, a perda do cargo dentro das situações que a gente já colocou. A próxima é a dispensa, tá? Então, a gente vai trabalhar essa ideia de dispensa um pouquinho mais para frente, porque a gente vai ver os mecanismos que a gente tem de afastamento do policial militar, e entre elas está a dispensa. Mas aí você já sabe que a dispensa trata aí da ideia de afastamento do policial militar, o que tornará, esse afastamento tornará aí o cargo vago. Tá? Bem, além da dispensa, a gente tem aí a concepção do falecimento. Então, o indivíduo ele veio a óbito, né? Então não tem aí mais o que discutir, morreu, né? Então gerou aí a vacância do cargo, tá? Extravio e deserção. Tanto o extravio como a deserção, a gente costuma visualizar, né, essas duas palavrinhas aí, extravio e deserção, nos casos aí em que a gente tenha a consequência, né, de utilização dessas palavras dentro da própria estrutura da polícia militar, tá? Então, nós temos aí o extravio e a deserção voltados aí para a perda do cargo. O extravio, pessoal, vai estar voltado aí para a condição de que o policial militar ele tenha desaparecido, tá? Então, o policial desaparecido acarreta aí essa condição do extravio. Então, o próprio regulamento vai dispor o quantitativo de tempo em que esse policial ele está desaparecido e que gera aí essa condição do extravio. A deserção, ela traz aí, pessoal, o ausentar-se do PM. Então, diferentemente do extravio, não é um desaparecimento, é a ausência do PM que não tirou nem licença, não comunicou a sua não presença na unidade em que ele deveria servir ou lugar ao qual ele foi designado. Então, ele ausenta-se dessa condição da unidade ao qual ele deveria prestar o serviço ou então do lugar para qual ele foi designado. E aí, consequentemente, isso vai acarretar o que a gente chama de deserção, tornando assim o cargo vago. Então, nós temos aí, ó, exoneração, dispensa, falecimento, extravio e deserção, tá?
tá? Bem, depois que a gente termina essa condição aí do cargo vago, o legislador ele se preocupou em, além de dizer para a gente o que era cargo, ele também se preocupou em trazer para a gente o que era função. Então ele vai colocar que a função ela é o exercício do conjunto de deveres e responsabilidades. Então a função é o exercício do cargo. E no nosso caso, o exercício do policial militar, a função do policial militar, o exercício do policial militar está voltado para a condição de que, lá no comecinho da nossa primeira missão, a gente falava sobre isso, que o indivíduo o policial militar, ele passa a exercer a função, o exercício, né, da sua função, o exercício das suas atribuições que vão servir para manter e estabelecer o quê? A ordem pública e a segurança interna. Então, nós vimos lá na nossa primeira aula, na nossa primeira missão, inclusive, nós trabalhamos a ideia de que a finalidade do policial militar, a finalidade da Polícia Militar do Estado do Pará é de ser força auxiliar e reserva do Exército com a função da manutenção da ordem pública e da segurança interna do Estado. Então, consequentemente, nós temos aí, né, essa responsabilização voltada para o exercício da função. Então, função seria aí para a gente o exercício do cargo, o exercício do conjunto de deveres e responsabilidades, que para a gente funciona aí como o exercício das atribuições que servem para manter e estabelecer a ordem pública e a segurança interna, ok? Então, ele traz essa concepção para a gente. E ele vai nos falar ainda, pessoal, que há uma necessidade de que o policial militar ele esteja pronto para o exercício dessa função a qualquer hora do dia ou da noite. Então, me tornei policial militar do Estado do Pará, eu tenho que estar em prontidão. Então, ele vai nos trazer o conceito de prontidão, dizendo que, para o exercício do cargo e da função, o policial militar, ele deve estar pronto a qualquer hora do dia ou da noite, na sede da unidade, para cumprir a missão que lhe foi confiada, para cumprir a missão que lhe foi estabelecida. Então, o exercício da função nos traz esse condão de que o policial militar ele esteja de prontidão. O PM ele precisa estar pronto para o exercício da sua função, tá? É o que nos traduz aí o legislador com base no cargo e na função. Logo depois, o legislador ele se preocupou em estabelecer no Estatuto as obrigações e deveres que deverão ser cumpridas pelo policial militar. Então, ele traz para a gente que o policial militar ele terá obrigações e deveres, né, que são inerentes ao seu cargo, dentro dos deveres e responsabilidades. Então, o seu exercício será pautado no cumprimento das obrigações, no cumprimento dos deveres. E que obrigações são essas? Inicialmente, o legislador ele cuidou em dividir essas obrigações em obrigações que são referentes ao valor e obrigações que são referentes à ética, tá? Então, em relação às obrigações de valor, ele vai listar para a gente quais são as responsabilidades dos policiais militares. Inicialmente, ele nos traz aí que deve haver um sentimento de serviço à comunidade. Meus amores, a gente colocava desde o início que a finalidade do policial militar atuando dentro do Estado do Pará, na Polícia Militar do Pará, deve ser aquela função de manutenção da ordem pública e segurança interna, e estabelecer a segurança interna do Estado. Consequentemente, a gente vislumbra isso na ideia de que haja um sentimento de servir a sociedade. Então, a primeira obrigação de valor é o servir à comunidade. E esse servir à comunidade com base na ideia do que a gente já tinha falado desde o início, a manutenção da ordem pública. Então, a manutenção da ordem pública está vinculado justamente ao serviço à comunidade. Voltado aí também para aquela ideia
que a gente tinha colocado no início aí dos nossos estudos, que seria aí a concepção de estabelecer a segurança interna do Estado. Então, a gente vislumbra essa concepção. Logo depois, ele vai trazer aí o civismo, né? O atuar com civismo. A fé na missão, né? A questão de amor à profissão, amar aquilo que você está fazendo e ter fé na missão, ou seja, acreditar na missão, no exercício da sua profissão, acreditar naquilo que lhe foi atribuído, na função, nos deveres, nas responsabilidades que estão inerentes ao seu cargo e à sua função. E por fim, dentro do valor, ele fala sobre o aprimoramento técnico profissional. Ele está falando que o indivíduo ele tem que participar de cursos que vão trazer aí a sua formação, que vão traduzir aí a ideia do cumprimento da sua formação. Então ele coloca para a gente esse aprimoramento técnico como sendo aí aquela responsabilização que o indivíduo tem de participação de cursos que vão atualizar a sua atividade como profissional. E fecha aí essa ideia das obrigações de valor. Só que aí logo depois ele traz as obrigações de cunho ético. E aí ele coloca pra gente que dentro das obrigações de cunho ético, a gente tem a característica do exercício da atividade com a noção de pudor, tá? Então o indivíduo vai atuar com pudor. O pudor, pessoal, ele nos traz a ideia de que o policial militar ele tem que agir com honra, né? Ele tem que agir com amor próprio, é amor a si mesmo e amor ao próximo. Então, trabalhar com base nessa ideia de que ele vai conduzir as suas atividades baseado nessa ideia do amor próprio, do quem é como se fosse mais ou menos assim. Quem gosta de si, gostará de atuar em favor do próximo, tá? Além disso, ele vai colocar o decoro, a conduta moral, né? Exercer as suas atividades dentro dessa previsão do decoro e da conduta moral, que estão voltados para a ideia de honra. Ele vai falar em eficiência e probidade, o atuar em prol do interesse público. Toda vez que a gente fala em eficiência, a gente vai estar voltado para a caracterização do interesse público, né? Tá lá, é um princípio que a gente encontra tanto a eficiência como a ideia de probidade, que vai estar voltada para a ideia de moralidade pública. Nós vamos encontrar no artigo 37 da Constituição Federal, que está voltado para a administração pública. E o legislador se preocupou em falar em eficiência com base nessa caracterização do interesse público, com base nessa caracterização de dizer que o atuar com eficiência é buscar os meios mais eficientes, mais rápidos, mais céleres, mais econômicos para fazer com que o interesse público ele seja atingido. Então, o valor ético de trabalhar com eficiência está voltado para essa ideia. Tá? Atuar como um policial militar de forma a fazer com que os mecanismos de atingir o interesse público sejam de fato atingidos. E probidade é o agir dentro da moralidade, o agir com boa fé. As suas atitudes elas devem ser probas. E agir com probidade, agir com atitudes probas, nos traz a ideia do agir com boa fé. Sempre pautado na boa fé. Além disso, ele fala em respeitar a dignidade da pessoa humana. Tratar o ser humano como um ser humanizado que ele é, garantindo a ele a prestação de todos os direitos que são cabíveis dentro da legislação. Então, o ser humano ele tem dignidade humana quando ele tem o respeito aos seus direitos, sejam eles fundamentais ou não. Então, consequentemente, o policial militar ele terá a sua atuação pautada nessa condição do agir com respeito a essa dignidade da pessoa humana. Cumprimento das leis, né? Então tá lá também na nossa legislação o princípio da legalidade que nos traz aí a obrigação. Além disso, nós falamos em hierarquia e disciplina. E na disciplina o legislador dispõe que deve haver uma observância rigorosa das leis. Então o cumprimento das leis, observar as leis. Olha aí
Novamente, o que eu falava para vocês, apareceu a camaradagem, tá? Obrigatoriamente, eu tenho que ter aí o respeito, a convivência social entre os PMs, o respeito por essa convivência, o uso dessa convivência de forma respeitosa. Aí a presença da camaradagem. Ele vai falar que o agir do policial militar deve ser de maneira ilibada, tá? A nossa conduta ilibada, ela está pautada no nosso agir sem requisitos de reprovação moral, né? Então, nós temos uma conduta moral frente à sociedade que é uma conduta respeitosa. E aí a gente vai dizer que a nossa conduta é uma conduta ilibada. Consequentemente, o legislador nos dispõe que agir de maneira ética nos traz esse agir com a maneira ilibada. E o mais importante, pessoal, dessa conduta ética que o legislador coloca aí para a atuação do policial militar é afirmar que esse policial militar ele vai abster-se de valer-se de seu posto ou graduação para obter vantagem pessoal. A gente vê muito isso no dia a dia, né? Quem nunca escutou assim? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Olha aqui o meu documento, né? Então dá aquela famosa carteirada. Você não sabe com quem você está falando, né? E aí, consequentemente, traduz essa ideia que é contrária à disposição legal de afirmar que nossa atuação como administrador público, como aquele que faz parte da administração pública, como servidor público, se eu sou servidor público, eu estou servindo ao interesse público. Então, eu estou servindo à sociedade. Toda a minha atuação tem que buscar o interesse público e nunca o interesse particular. Princípio da imparcialidade. A minha atuação ela tem que ser de forma imparcial. Princípio da impessoalidade. O meu atuar ele tem que ser impessoal. Eu não posso olhar as partes que estão envolvidas, eu tenho que olhar sempre reto e aos problemas que me são apresentados na administração pública, bem como eu não posso me valer da administração pública para obter vantagem pessoal para mim ou para terceiros. Princípio da impessoalidade. Então, meus amores, ele traz aí uma regra de obrigação ética muito importante, que é informar que o policial militar ele deve abster-se de se valer do seu posto ou graduação para obter vantagens pessoais. Ah, eu sou um coronel e você tem que me respeitar porque eu sou o coronel. Não é assim. Tá? Além disso, eu preciso fazer uma mudança e eu vou me valer do meu posto ou graduação para utilizar aquele veículo da corporação para realizar a minha mudança da minha residência. Não é possível. Porque, na verdade, aquele veículo não faz parte da organização da Polícia Militar, ele faz parte da administração pública, ele é do povo e eu não posso utilizar a não ser que a função de utilização daquele veículo seja para o interesse do povo, para o interesse público. Então, o que o legislador prega aqui para a gente, pessoal, é essa ideia. A ideia de que o policial militar ele tem que se abster de tomar, de valer-se do seu posto ou graduação para obter vantagem pessoal, tá? Então, amores, a gente viu aí as obrigações as obrigações de valor e de ética. Na nossa próxima missão, nós vamos verificar aí a condição relativa aos deveres, né, e as proibições inerentes ao policial militar, tá? Eu sei que você está aí super curioso para estudar essas regrinhas e que você vai voltar para verificar essas regras na nossa próxima missão. Então, eu te espero lá, tá? Um cheiro para quem é de cheiro, um abraço para quem é de abraço e até a nossa próxima missão.